programa de hoje você vai ver o golpe militar e as consequências para o Brasil. Os vereadores debateram o assunto. Celeridade para a PEC que extingue a cobrança previdenciária de servidores inativos. Aprovado em primeira discussão. Projeto que proíbe papel térmico para emissão de comprovantes. Acompanhe outros pronunciamentos dos vereadores. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, bom dia para você. O golpe militar que implantou a ditadura no Brasil completa 50 anos. O assunto gerou grande debate na casa de José Mariano. O golpe militar que submeteu o país a uma das mais longas ditaduras da história recente ficou marcado na memória dos brasileiros. O vereador Jurandir Liberal destacou a violência que seguiu o golpe. Mais de 70 mil pessoas foram presas e perseguidas. E 437 foram mortas e desaparecidas, de acordo com o levantamento realizado por familiares das vítimas nas últimas 4 décadas. Esse número pode chegar a milhares se considerado o extermínio de indígenas a mando dos governos militares. A realização do ato no prédio que obrigou a Operação Bandeirantes OBAN, depois de destacamento de operações de informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o famoso DOI-CODE do 2º Exército, onde foram torturados milhares de pessoas e assassinadas dezenas de homens e mulheres, é simbólico para o movimento democrático e defesa dos direitos humanos em nosso país. A experiência de reunir forças policiais e militares sob o comando do Exército, iniciada no local onde foi feito o ato, se estendeu para todo o território nacional e para países do Cone Sul. Entre os anos de 1969 e 1978, sofreram torturas naquele prédio. Mais de 8 mil pessoas e mais de 50 delas foram assassinadas. Os assassinatos de militantes da resistência à ditadura eram acobertados por versões falsas de suicídios, atropelamentos ou mortes em tiroteios. Muitos deles tinham seus cadáveres entregues às famílias em caixões lacrados, para esconder as visíveis marcas das terríveis torturas sofridas. Jurandir Liberal leu o manifesto contra a ditadura. Nós, representantes de organizações da sociedade civil, identidades sindicais, de partidos políticos, de movimentos sociais e das comissões da verdade, estavam para execrar e lamentar nessa data, que é o Dia da Vergonha Nacional. Estamos aqui para exigir imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Araguaia, reintegração da lei da anistia, localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos e esclarecimento das circunstâncias dos responsáveis por suas mortes, identificação e punição dos torturadores, estrupadores, assassinos, mandantes, financiadores e ocultadores de cadáveres, desmilitarização das políticas e rompimento do ciclo de violência perpetuado pelas corporações. Que aquela instalação que ainda persiste, cujo prédio foi tombado pelo patrimônio histórico, seja imediatamente transformado em um memorial em homenagem às vítimas, aos mortos e aos desaparecidos políticos da ditadura militar. Imediata abertura de todos os arquivos da ditadura, em especial da Polícia Técnica Científica do Estado de São Paulo. Naquele local e na data de hoje, vai ser lembrado o nome de cada um dos assassinados naquele prédio em memória e homenagem às suas vidas e luta. Jaime Asfora afirmou que o golpe não trouxe nada de bom ao Brasil. O historiador da USP, Carlos Fico, o golpe militar não trouxe nada de bom para o Brasil. Essa é a minha avaliação e de muitos historiadores, como Carlos Fico. Inclusive, a pretexto de combater um regime democrático, como era de João Goulart, alegadamente corrupto, a ditadura fez com que a corrupção se espraiasse no Brasil. Foi, historicamente, um dos períodos onde houve mais corrupção
no Brasil foi na ditadura militar. Não havia transparência, não havia imprensa livre, não havia Ministério Público, não havia Judiciário. Então, houve muita corrupção durante a ditadura. Foi muito conveniente para os militares e para os civis que lhes apoiaram um regime sem nenhuma transparência, obscuro, que gerou atrocidades, mas também muita desorganização, muita corrupção e um legado nada admirável e nada invejado. Gilberto Alves ressaltou que é importante lembrar para que esse passado não volte. Da importância que nós possamos sempre relembrar desses fatos como um componente da nossa história que deve ficar no passado, que nós esperamos que nunca mais se repita, nem no nosso país e, de resto, em todos os outros países democráticos do mundo, e que nós aproveitamos esse momento também para torcer e nos tornarmos cada vez mais solidários com aqueles povos que ainda vivem sob a égide da ditadura em seus respectivos países. Dizer que foram muitas as pessoas que tiveram a coragem de lutar, que tiveram a coragem de enfrentar esse regime de força, essa ditadura que se instalou no nosso país e que durou muito tempo. Eu considero 21 anos um tempo muito longo para que a gente possa, uma nação possa viver sob um regime do arbítrio, um regime da força, da exceção. E nós devemos muito a essas pessoas que no passado puderam e fizeram da sua vida uma luta em benefício e em defesa da liberdade e em defesa da sociedade. Para Marco Aurélio, fica a responsabilidade para que a luta democrática não acabe. Não é possível que a gente continue vendo ainda nesse país as injustiças que eram vistas há 50 anos atrás, que foi dado sangue, foi dado a vida, foram torturados, mas as injustiças ainda continuam. Então eu me congratulo com Vossa Excelência, eu acho que é importante a gente estar lembrando do passado, acho que é importante a gente lembrar as coisas que aconteceram lá atrás, mas é importante que as mesmas causas que foram lutadas há 50 anos atrás, aqueles companheiros que lutaram pelas injustiças, essas injustiças ainda estão nas ruas. Felizmente a gente ainda consegue ver muitas das injustiças brigadas lá atrás, quando a gente sai na rua, mas me congratulo, Vossa Excelência, e peço a Deus, sinceramente, que conforte cada pai e cada mãe que perdeu seus filhos. A vereadora Aline Mariano também não deixou a data passar em branco. Na tribuna, ela citou dados para reforçar que a ditadura não deve acontecer novamente. As comissões que investigaram os crimes da ditadura estimam que, no total, mais de 100 mil pessoas foram detidas e perto de 10 mil, voluntária ou involuntariamente, tiveram que deixar o país. Até sufocar a subversão, os órgãos de repressão prenderam e torturaram cerca de 20 mil pessoas, das quais 437 sucumbiram diante do excesso de violência. Choque elétrico, espancamento, afogamentos ou simplesmente execuções a sangue frio depois de dominados. Tais informações diferem dos números oficiais, vereador André Regis, e mostram que entre os civis, 7.697 foram formalmente acusados na Justiça Militar e 10.034 foram indiciados em inquéritos e 4 receberam pena de morte. 130 foram banidos e 4.862 adversários políticos tiveram seus mandatos cassados, vereador Gilberto Alves. É importante abrir a minha fala com esses números para deixar claro o motivo pelo qual não podemos permitir que tal página se repita na história do país. Nem mesmo uma guerra justificaria a violência e os métodos de tortura utilizados para reprimir aqueles que eram contrários ao regime instaurado no Brasil de 64. A Comissão de Direitos Humanos vai promover uma solene para lembrar as pessoas que sofreram nesse período. Vamos estar promovendo na Casa José Mariano que todos os vereadores terão direito de inscrever aquelas famílias ou aquelas pessoas que passaram por esse regime cruel e autoritário. Vamos fazer aqui um momento principalmente de reflexão, o que aconteceu e que marca 50 anos de golpe.
Portanto, eu tenho certeza que esse dia, nesta sessão solene, promovida pela Comissão de Direitos Humanos, vai ficar na história. Vai ser uma sessão bastante emocionante, no sentido de reforçar que nós não queremos nunca mais esses momentos sangrentos no nosso país. André Regis fez um relato histórico sobre a democracia e ressaltou que nem todos que lutaram contra a ditadura eram democratas. Eu chamo a atenção para dizer que é uma luta incessante, é uma luta constante, a luta pela democracia. Em 31 de março de 1964, é interessante a gente observar, nem todos que estão criticando o regime militar que foi introduzido a partir do golpe de 1964, eram democratas também. Então nós tínhamos ali aqueles que defendiam uma ditadura à la cubana, nós tínhamos aqueles que defendiam uma ditadura à la soviética, nós tínhamos aqueles que defendiam uma ditadura como foi efetivamente que aqui se instalou, e os democratas eram em menor tamanho, em menor quantidade. Quem de fato defendia a democracia era minoritário. Então é impressionante como hoje parece que todo mundo era contra o regime, mas o regime teve um amplo apoio durante aquele processo, porque a cultura brasileira não era de democracia. E o que nós temos que forjar é uma cultura democrática. E não há aprendizado democrático que não passe por uma cultura cívica. Raul Jungmann ainda era criança quando o golpe militar começou e disse que o medo é uma das piores lembranças que o regime deixou. O medo que foi se infiltrando no dia a dia. Acho que a coisa que eu mais recordo, Aline, é você conviver como se o medo fosse um vizinho, fosse alguém que estivesse ali presente, sempre sinalizando o que é que se pode, o que não pode, até onde se pode, os cuidados que se deve ter. É uma das piores heranças que um regime militar pode dar a alguém. É você conviver exatamente com essa sensação de uma profunda insegurança. Meus filhos, seus filhos não viverão com isso. Almi Fernando defendeu que o melhor é a democracia. Defenda sempre a democracia, porque é através desse regime que nós poderemos defender os nossos direitos em qualquer lugar. A gente volta já.